Fala turma, aqui é o Murilo Marchesini, host do podcast do Investidor Imobiliário. E agora, começando a segunda temporada do nosso podcast, a gente tem uma novidade muito interessante, que são os nossos patrocinadores. Eu queria agradecer e recomendar fortemente os nossos 5 patrocinadores. Primeiro, GeoBrain, para você que é incorporador ou loteador e precisa de dados, precisa de informação de toda a concorrência ali do mercado, você precisa conhecer a GeoBrain, que basicamente é uma plataforma de tecnologia que vai te dar acesso a todos esses dados. Não só os que já lançaram e os que estão prontos, mas inclusive os que vão lançar ainda. Você tem acesso a toda essa base de dados de uma maneira organizada e sintetizada para você ser mais assertivo no seu lançamento. Segundo patrocinador, Esquadrias Alfa. Eu sou incorporador, contrato eles para as minhas obras. Entrega impecável de qualidade, custo-benefício também, então super indico. Terceiro patrocinador, Factum Bank. Então para você que precisa de capital de giro, e aí não é só mercado imobiliário, eles fazem para empresas fora do setor imobiliário, conheça a Factum Bank, capital de giro com a solução mais barata do setor. E aí as últimas 2 empresas são as empresas que são proprietárias, mas também gostaria de reforçar aqui. Então a primeira delas é a Finamob. Então, para quem ainda não conhece, a Finamob basicamente é uma plataforma que conecta o mercado imobiliário às melhores soluções de crédito, de financiamento. Então hoje a gente trabalha com mais de 100 gestoras, family office, boutiques de wealth e tem 10 produtos para te ajudar a financiar o seu projeto imobiliário. Então você que é incorporador ou loteador, acesse finamob.com.br. E a última é uma tese nova minha, que basicamente nasceu para curar a dor do mercado imobiliário, chamada educação. Educação no mercado imobiliário é um negócio que ainda não tem nenhum player relevante e a gente precisa fomentar a educação no setor. Então, para você que quer começar, se profissionalizar e escalar a sua empresa no setor imobiliário, conheça a Escola do Mercado Imobiliário. Então a gente está com um programa muito legal que são imersões de um fim de semana, super prático, didático e direto ao assunto. Então acesse www.escoladomercadoimobiliario.com.br. Fala turma, que é o Murilo Marchesini, host do podcast do Investidor Imobiliário. Hoje a gente está aqui com um convidado especial, o André que é tabelião de um dos cartórios mais relevantes da capital, é o 20º, é o cartório que fica aqui no Itaim. Então, André, muito obrigado pela sua presença. Se quiser se apresentar, fica à vontade. Obrigado, uma honra estar aqui, um prazer. Boa. Eu tenho uma trajetória em cartório de notas já de 20 anos, fui registrador imobiliário por 2 anos, sou de São Paulo mesmo, tenho formação jurídica e alguma formação em administração de empresas. Legal. A gente sempre começa aqui o podcast falando dos pequenos começos, a gente recebe aqui muita gente muito bem sucedida e a turma acha que nasceu com costa quente, já nasceu com tudo dando certo, mas no final do dia geralmente é o contrário, Todo mundo começou ali do zero, batalhou muito, superou muito desafio, inventou muito a roda até chegar onde está. Então fala da sua trajetória de uma maneira mais detalhada, desde o acadêmico, como é que você foi entendendo ali que você queria ser tabelião até chegar nesse momento? Eu cheguei a trabalhar com meu pai era empresário, não tinha nada a ver com cartório. Uhum. E decidi fazer direito por uma influência de um professor de geografia que eu tinha na escola, gostava muito dele. E ele estava fazendo direito e enquanto ele dava aula no colegial, falava que estava gostando muito. E aí acabei optando por direito e durante o curso um professor comentou que da carreira de cartório, que era para o concurso público, que não era essa coisa de pai para filho, como uma impressão meio disseminada. Uhum. Mas ele comentou que era concurso e aí eu resolvi entrar no mundo de concurso, estava um pouco cansado de trabalhar em negócio familiar. Comecei a prestar concursos. E logo depois de ter me formado, já passei no primeiro para cartório, bem jovem, por sinal, muito jovem. E fui para o interior, fiquei 2 anos, perto de Ribeirão Preto, em Santa Rita do Passa Quatro. É uma cidade muito agradável. Quantos anos você tinha? Tinha 23 anos. E esse processo, assim, falam que o nível de dificuldade é absurdo. Para você foi tranquilo? Foi absurdo mesmo? Teve que estudar pra caramba? Como é que foi?
Foi uma rotina de estudos bem puxada. Eu já Bom, a faculdade levei bem a sério, estudava realmente. E na metade do 5º ano, que é o último ano do curso de Direito, eu já vim estudando para concurso, então eu estudava à noite, fazia o curso à noite, mas desde de manhã eu parei de trabalhar e eu virei estudante profissional. Ficava desde de manhã na biblioteca da faculdade, estudando até o horário da aula e depois ia para aula. E aí terminou a faculdade, o 5º ano eu continuei indo para a faculdade, ficava lá o dia inteiro estudando e tive a felicidade de passar. Na verdade, eu acho concurso, especialmente concurso como esse, acho que tem uma carga de dificuldade adicional em relação aos outros. Você precisa ter preparo, mas também precisa ter uma certa, não sei se é sorte a palavra, para você ir bem na prova. Entendi. Né? Caírem as coisas que você conhece. Então, uma junção de fatores. E aí, bom, aí você foi para o interior. Que ano isso? Isso foi em 2005. Tá. Acho que foi em 2005, 20 anos atrás 2005, ali. Fiquei... Não, 2004, fiquei 2 anos, prestei outro concurso, aí para o cartório de notas e consegui voltar. Ah, legal. Eu sou de São Paulo, eu tinha acho que muita gente acaba tendo essa imagem que morar no interior é bom, que é qualidade de vida, e eu me convenci disso. Aí fui para o interior, quase enlouqueci. Eu gostava da agitação de São Paulo, não consegui me adaptar muito bem. Felizmente consegui voltar. Legal. E quando você volta, você já volta para esse cartório que você tem hoje? Voltei para esse cartório, era um cartório vago, né? Como é que funciona? Os cartórios têm os seus tabeliães e o tabelião ele tem o cartório até o momento em que ele se aposenta ou ele perde a delegação, ele pode ser punido, perder a delegação ou falece. O cartório fica vago, o Tribunal de Justiça do Estado coloca uma pessoa ali interinamente para cuidar do cartório e leva esse cartório para uma lista de cartórios vagos para fazer um concurso. Tá. E aí as pessoas fazem o concurso e pela ordem de nota, a melhor nota escolhe primeiro, a segunda melhor nota e vai escolhendo os cartórios da lista. Então eu assumi o cartório, estava no centro de São Paulo, esperei uns 6 meses ali e me mudei para o Itaim Bibi. O cartório de notas ele tem essa característica, você pode escolher o lugar onde você vai colocar o cartório. Né? Então eu fiz um movimento de vir para o Itaim Bibi já faz tempo, foi um movimento feliz. Legal. Bom, animal. Para a turma de casa que não é tão próxima e está se perguntando, mas cartório, o que ele está fazendo no podcast do Investidor Imobiliário? Basicamente tem tudo a ver, né? O cartório tem N funções super importantes para o mercado imobiliário. Então, André, fala um pouco para a turma o que é um cartório, assim, até para a turma, tem turma nova que escuta nosso podcast, que nunca fez nenhuma operação em cartório. E qual a importância e quais os processos mais comuns em cartório para a turma de casa saber e entender a importância? A primeira coisa importante é a gente dizer a verdade que cartório não é uma realidade brasileira. A gente escuta muito por aí que cartório é uma coisa que só tem no Brasil, que é uma herança lusitana, e não é nada disso. Cartório, você vai ter cartórios na Alemanha, muito parecidos, com a divisão de funções muito parecida com a que existe no Brasil, cartórios na França, cartórios até na Inglaterra, que é um país com uma tradição jurídica diferente da nossa. Nos Estados Unidos você tem a figura do notário também. Então você tem, na Europa continental, você tem cartório, que funciona de maneira muito similar. Na verdade, o cartório é a pessoa do tabelião ou do registrador, tem uma certa divisão aí que eu vou explicar, mas é a pessoa que exerce uma atividade. Então, ela recebe uma licença do Estado para exercer uma atividade que ela é pública, mas a maneira de exercer essa atividade é privada. Com vistas a buscar eficiência, funciona como se fosse uma empresa mesmo. Então, o tabelião ele contrata, demite,
só ele no cartório que é concursado, ninguém mais precisa ser concursado. É tudo voltado para que a gestão tenha eficiência similar à de uma empresa, mas o cartório tem todo um regramento, uma questão de direito público. Ele não tem a mesma liberdade que uma empresa. Ele não é propriedade do tabelião. Então, o tabelião não pode vender o cartório, não pode passar para a família. Essa ideia também de que passa para a família não é verdadeira. E aí nós temos várias especialidades de cartórios. Você tem cartórios de notas como o meu. Nós fazemos escrituras de venda e compra, fazemos inventários, partilhas, separações, divórcios, testamentos. E você tem cartórios também de registro de imóveis que recebem essas escrituras feitas no cartório de notas para registrar na matrícula, para você ter um histórico de propriedade do imóvel e saber efetivamente quem é o dono, quem tem o direito real. Você tem os cartórios de registro civil de pessoas naturais que fazem casamentos, nascimentos, óbitos e outras coisas. Tem cartórios de protesto. Você leva lá títulos, documentos de dívida para protestar. E você tem basicamente é isso, né? Você tem essa divisão de funções e é um mecanismo importante para você assegurar o cumprimento da lei, mas de um ponto de vista consensual, né? Você tem ali aquela coisa do fórum, do juiz, dos advogados, da lide, da briga jurídica, mas também tem um outro universo que é a realização espontânea do direito, que são os contratos, e aí é o que o cartório entra visando a prevenir litígios, não a resolver, mas a prevenir. Legal. Bom, animal, para a turma de casa que não conhecia de cartório, acabamos de ter uma aula aqui, super breve, direto ao ponto e muito legal esse resumo. Falando de imobiliário, André, você falou aí de notas e RI, acho que esses dois que têm mais proximidade do mercado imobiliário. Falar para a turma de casa um pouco desses processos, né, tanto de notas quanto RI, e a importância das partes ali entenderem como esse intermediário é necessário para assegurar que todo mundo fique seguro. Como é que funciona? O cartório de notas, ele faz o contrato. A escritura é um contrato feito pelo tabelião. O tabelião é que redige de acordo com a vontade das partes. E a função do tabelião é garantir que os objetivos das pessoas, quando elas o procuram, seja cumprido, que esses objetivos sejam assegurados pela lei. Então tem que ser uma pessoa com formação jurídica. Uma vez feito o contrato, no caso uma escritura de venda e compra, você encaminha para o registro de imóveis que é competente daquela região. Né? Então esse registro de imóveis ele tem uma competência para uma circunscrição, que é uma região, e você sabe que tem um imóvel ali, então a vida do imóvel está naquele cartório, então você pode procurar. Então, o cartório de notas, você procura o tabelião que você quiser, que é da sua confiança. Isso é muito legal. Quando eu comecei, eu pensei que eu tinha que usar o cartório da cidade onde eu estava. E o Notas não é assim, né? Não. Notas você tem uma flexibilidade de regionalidade, né? Tem. Se você vai fisicamente ao cartório, você pode morar em qualquer lugar, o imóvel pode ser de qualquer lugar, você escolhe qualquer cartório para fazer. Só o registro, que aí sim precisa ser da comarca, né? O registro é do lugar ali, ele concentra tudo que acontece na vida do imóvel, está no registro, está na matrícula, ele tem uma base territorial. Legal. Isso gera uma diferença na atividade também, porque o cartório de notas compete pelos clientes. Né? O registro não compete. O registro você é obrigado a levar aquele seu documento naquele registro. Isso causa uma porção de diferenças, inclusive de comportamento do tabelião em relação ao comportamento do registrador. Não, bem legal. Então, para a turma de casa, resumindo aqui, cartório de notas, você não precisa ter esse engessamento de regionalidade, né? Você pode pegar o tabelião de sua confiança e ter ali uma regionalidade muito mais flexível. Já na hora do registro, aí sim você tem a circunscrição ali.
e você tem a comarca específica do imóvel, que aí você não pode escolher, você é obrigado a registrar com a comarca específica. Bom, legal, André. E vamos falar um pouco de garantias, principalmente para quem compra o imóvel, né? Eu já vi vários casos de o cara compra o imóvel e tal, aí quando o cara acha que é dele porque tem um contrato, mas na prática ele não registrou, né? Então esse é um erro muito amador e principiante, mas que a turma ainda não é todo mundo que sabe, né? Então fala um pouco para a gente desse direito, né, de propriedade, da importância desse registro para a turma de casa entender como é que funciona esse processo. O nosso sistema funciona da seguinte forma. Você tem uma parte obrigacional da relação, a relação jurídica. Você me vende um imóvel, você tem a obrigação de transferir o imóvel. Eu tenho a obrigação de pagar o preço. Isso é obrigacional. Sim. Outras pessoas não têm que respeitar esse contrato, porque esse contrato fixa obrigações entre mim e você. A escritura não gera o direito real, que é o direito à coisa, ao imóvel. Uhum. Esse direito só vai ser gerado quando você registra a escritura. Perfeito. Né? Então, a escritura te dá um direito de você cobrar da pessoa, tentar resolver com perdas e danos, ou até forçar a pessoa a transmitir a coisa para você, se a pessoa ainda tiver com a coisa. Sim. Agora, ela pode ter feito uma escritura para um, uma escritura para outro. É crime, mas ela pode ter feito. Ela pode ter feito em cartórios diferentes. E aí quem registra primeiro tem a prioridade, vai adquirir o direito real. Aí realmente é dono. Sim. É o que se fala, né? Sou dono quando eu registrei. Não, muito legal. É uma falha bastante comum que a gente vê. São ali duas partes relacionais. Falando, não, eu já fiz contrato com ele. Aí eu sempre falo, cara, contrato de gaveta não te dá direito de nada, né? No máximo depois de tentar recorrer. Então, se você quiser ter seu direito de propriedade ali legítimo, né? Eu acho que você tem que saber que você tem que registrar. Então, isso é uma falha bastante comum que a gente vê aí com certa frequência, que a turma de casa pode evitar garantindo o registro, né? Tudo bem, tem um custo, mas é um custo que, puta, não precisa nem pensar ali. É importantíssimo fazer. Bom, legal, André. Falar um pouco de futuro, né? A gente vê aí algumas atualizações bem importantes, né? Em relação à digitalização, né? Até moeda digital, né? Você vê ali o Drex já nascendo com bastante força e tal. O que você vê de futuro em relação a cartório, né? Quando você lembra de cartório, fala, puta, burocracia, papel, não sei o que lá. Mas eu sei que você é um cara para frente, visionário. Então, o que você vê e o que você acha que efetivamente vai acontecer com o futuro dos cartórios? O que eu acho é que a tendência é que os custos da atividade caiam bastante e haja uma certa simplificação dos processos para você ter mais velocidade. É um pouco difícil a gente imaginar como é que a questão do blockchain vai combinar com a questão de cartório. Que o blockchain ele nasce com essa ideia de você não precisar ter uma autoridade para validar um determinado negócio. E você também, além de não ter uma autoridade, você também não tem um registro central. Você tem um registro diluído em milhares de computadores, que eles chamam de nodes, que guardam registros de negócios que são feitos de uma maneira que um negócio está linkado ao outro e você não consiga adulterar aquilo que aconteceu. É a lógica peer-to-peer. Então, eu vendo direto para você e não preciso de uma autoridade para fazer, no caso. Assim como blockchain, como criptomoeda? A criptomoeda tem todo um embasamento ideológico libertário aí, que é uma tentativa de você tirar o poder dos governos sobre a moeda. Os governos imprimem dinheiro com uma certa voracidade. O fato de imprimirem dinheiro estão tirando o valor do nosso dinheiro. E aí surge essa ideia de você ter um dinheiro não estatal, que não é controlado pelo Estado e que não é inflacionário.
né? O número, por exemplo, o Bitcoin tem um número já fixo, então ele não vai ultrapassar aquele número. Estão faltando alguns para serem minerados, e aí acabando a mineração, é aquele número e você não vai aumentar. Porque quando você aumenta o número, né, é uma questão de mercado até. Você tem muito imóvel no mercado com menor procura, os preços vão cair. Perfeito. Na verdade, o preço do dinheiro é a inflação, né? Então, você começa a colocar muito dinheiro no mercado, o governo vai expandindo o crédito, vai gastando mais. Então, o nosso dinheiro começa a valer menos, a gente sente a inflação e acha que é o preço dos produtos que está aumentando, mas não é. Na verdade, é o dinheiro que está perdendo o valor. Sim. E aí, essas criptomoedas surgem para tentar dar conta dessa questão e também oferecer mais poder para o indivíduo poder não ter o seu dinheiro tomado pelo Estado ou por outras pessoas, ele conseguir morar em qualquer lugar e acessar aquelas riquezas. Então, essa é a lógica, né? E a criptomoeda está usando a tecnologia blockchain, né? Então, basicamente é a mesma lógica. Legal. E falando um pouco de digitalização, né? Na prática. Então, hoje eu vou lá, tenho uma escritura. Hoje você já tem assinaturas totalmente digitais, né? Mas nesse futuro, o que você imagina assim, do restante do processo? Dá para ser 100% digital? O que você tem em mente? É uma questão de opção legislativa, né? Essas coisas dependem muito de lei. Se você tiver um ambiente mais favorável para negócios, eu acho que a tendência é você ir permitindo essa negociação com o uso dessa tecnologia. Legal. Você consegue destravar muitas coisas, você consegue baratear. Eu acho que o mercado tende a ter uma expansão, mas é mais arriscado. Sim. Né? Tudo que a gente simplifica o processo fica mais arriscado. Vai depender da boa-fé das pessoas. Sim. E aí tem que ver se isso não vai arrebentar no judiciário, não vai trazer tantos litígios que vão acabar travando. Então é uma questão muito cultural, né? Eu gostaria que nós evoluíssemos para isso, né? Questão pessoal, acho que seria importante a gente ter uma maturidade maior no mercado, baratear as coisas para as pessoas, tornar mais rápido, para que as pessoas tenham um padrão de vida melhor. Sim. E aí, basicamente, são dois principais melhorias, né? Custo e agilidade. Custo e agilidade. São os pontos de melhoria. E pontos de piora, né? O risco. Tem um risco. Porque hoje você vai ao cartório, eu tô ali, tô te vendo, sei que é você. Você vai ter que lançar mão de outros mecanismos de autenticação, de identidade. A pessoa sabe o que ela está fazendo. Sim. Não é alguém ali ao lado dela com uma arma na cabeça, alguma coisa assim. É uma imagem um pouco forte, né? Mas algo que poderia acontecer. É uma realidade, né? A gente, para abrir conta, tira uma selfie. É uma coisa que vai acontecendo, a gente vai se acostumando. Então, talvez evolua para isso. Os cartórios hoje, especialmente no estado de São Paulo, fazem muitas escrituras remotamente. Então, os clientes precisam ir cada vez menos ao cartório. É um processo que já vinha e teve uma aceleração com a pandemia. Então, hoje, né, tem um cartório no Itaim Bibi, é um prédio grande lá, mas eu acho que daqui 5, 10 anos talvez não seja necessário. Entendi. As pessoas não procurem mais fisicamente o cartório. Uhum. Acho que é uma tendência... seguramente isso deve acontecer. Legal. Eu tenho um case bem legal assim, né? Estava com uma operação relevante de financiamento de uma obra minha. E a liquidação tinha as condições precedentes, uma delas era o registro das garantias. E, cara, a obra capital super intensivo e tal. E aí, a gente não tinha se atentado que a condição precedente era as garantias registradas. Na nossa cabeça era protocoladas.
Cara, resumo da ópera, a gente falou, puta, liquidamos e tal. Aí a securitizadora falou, não tá cumprida essa condição precedente. Eu falei, que condição? Ela registra as garantias. Aí eu liguei pro investidor, ele deu waiver, falou, beleza, tal, o protocolo pra gente funciona, e aí liquidou. Mas foi um perrengue ali, algumas noites sem dormir, porque eu ia ter que esperar mais, sei lá, 2, 3, 4 semanas até registrar a garantia e a liquidação ser concluída. Então, é um case aí que se tivesse toda essa digitalização, talvez teria facilitado, né? É uma coisa que a função do registro, além de concentrar as informações do imóvel, da vida do imóvel, a matrícula é um relato da vida do imóvel, né? Também tem um controle de legalidade ali. Mas assim, é uma questão também, a gente precisa optar o que a gente quer para o futuro. Esse controle de legalidade, quando é um instrumento público, já é feito pelo tabelião de notas. Ele passa por uma segunda visão, que é o registro. Entendi. Acontece, é muito comum, que a visão do tabelião seja diferente da visão do registrador. E ali você tem uma devolução da escritura, uma devolução do título, e perde-se tempo com isso. Tem muita coisa errada, o tabelião erra, como o registrador também erra. E aí um sistema duplo consegue eliminar mais os erros, mas custa mais, demora mais. Sim. Né? Tem um prazo de análise, não só tem o prazo do tabelião, tem o prazo do registro também. Aí é que talvez no futuro, não sei de que maneira, o blockchain ele tem essa função de dar publicidade ao negócio. Você pode ter acesso ao que aconteceu ao imóvel sem depender de uma matrícula. Entendi. Né? Você poderia ter acesso a um site, por exemplo, de quem é o imóvel, quem é o dono do imóvel. Estados Unidos é assim, né? Lá tem um sistema que, na verdade, eu não sou especialista. Lá o que eu sei é de ouvir falar. Depende muito do estado, que a legislação é estadual. Só um parênteses, tem lá o MLS, que é o Sistema Integrado dos Corretores. Tá. Né? Lá tem o histórico de compra e venda de todos os imóveis. Eu não sei por trás disso o que tem, né? Se ele puxa das transações de alguma forma ou não, mas lá, puta, igual você falou, pelo site você consegue acompanhar o preço de todas as negociações ali. O que eu sei é que lá tem esse relato, você tem que ir atrás dos contratos. Eu acho que você tem que pagar alguém para fazer isso, fazer pesquisa na prefeitura, tudo. Né? Sempre tem um banco envolvido, né? Dificilmente você tem uma negociação imobiliária que não tem um banco, um seguro. Eu acho que lá você contrata um seguro também, né? Né? O que eu ouvi dizer é que a negociação lá acaba sendo mais cara do que a negociação no Brasil, de cartório. Né? Houve um estudo um tempo atrás, acho que uma universidade alemã, Stuttgart, não me lembro, fez um comparativo. O sistema norte-americano, que é um sistema anglo-saxão, com o sistema romano-germânico, que é o sistema que nós adotamos aqui, que é um sistema da Europa continental. Tá. Então esse sistema é mais barato do que o sistema norte-americano. Talvez o norte-americano seja mais rápido, não sei. Mas certamente é um mercado mais maduro, né? Um mercado mais... Acho que tem mais flexibilidade para você inovar. Sim, sim. Boa, show de bola. Cara, um tema que a gente começou a ouvir falar agora, que está despertando bastante a curiosidade, principalmente incorporador, loteador e até cliente final ali que vai comprar o apartamento, é a Smart Escritura, né? Explica para a turma de casa o que é esse negócio de Smart Escritura, qual que é a diferença na prática e se você acha que isso em breve já vai estar implementado. O que eu sei é que o Colégio Notarial vem trabalhando para implementar a Smart Escritura. E, por enquanto, a gente ainda não começou. Mas o que eu sei é que está para começar. A gente precisa de autorizações, de um regramento para fazer isso. Esse negócio da Smart é interessante, né? Você tinha antigamente aquelas caixas de som nos bares que você colocava uma moeda e já tocava.
ali já era um smart contract, né? Você tem as condições contratuais já estão incorporadas ali em um mecanismo De execução? mecânico. Tá. Então você coloca a moeda, já tem ali já toca a música, né? E hoje você tem companhias, nos Estados Unidos é comum as DAOs, né, que são organizações descentralizadas, autônomas, que são regidas por smart contracts. Então, você economiza com gestão. Na verdade, é uma linha de código, né? Você tem uma empresa que tem um imóvel, por exemplo, que vai ser alugado. Eu compro uma participação nessa empresa e a gestão da empresa é feita por votação e é tudo digital. Legal. Né? Tudo funciona automaticamente. Essa é a lógica de smart contract, né? E a escritura entra nisso para você ter uma execução automática conforme as pessoas vão pagando. Tem algumas possibilidades aí que cabem. Basicamente, você tem uma relação ali direta do comprador e do vendedor. Então, para a turma de casa, vou tentar recapitular. Se eu estiver errado em algum ponto, me corrige, por favor. Mas basicamente a Smart Escritura, vamos supor que o Murilo é o comprador, o André é o vendedor. A gente combinou aqui 10 parcelas de R$1.000, hipoteticamente. Eu fui lá, paguei as 3 primeiras, na quarta não paguei. Automaticamente a Smart Escritura já executa, o imóvel volta a ser ali do André e obviamente que a multa pelo distrato vai ser combinado entre nós dois, já vai estar previsto ali na escritura, mas essa execução é automática. É isso mesmo? Você tira a necessidade do fator humano, de alguém se manifestar. Legal. Automaticamente. Terminou de pagar também quitação automática. Automático. É isso. Bem legal, hein? Legal. É uma inovação. Legal. Falando de inovação, outro tema que a turma fala bastante é a tal da tokenização. Sim. Né? Sim. E aí, às vezes, a gente pensa assim, puta, será que é mais marketing do que efetivamente legislação que já está sendo aplicada, etc. Como é que você está vendo isso, André? Olha, fora você já tem, nos Estados Unidos você tem o Security Token, que é um token regulamentado. Então você pode atrelar esse token a uma propriedade. Uhum. E como é que isso aí está funcionando lá fora? Você tem interesse em comprar um imóvel, tá, né? Só que para alugar, colocar no Airbnb. Uma empresa vai lá, compra esse imóvel, se torna proprietária do imóvel, e essa empresa tem um propósito específico de alugar esse imóvel. Tá. É uma empresa gerida por um smart contract também, é uma DAO. Legal. E também é uma empresa de propósito específico. Ela não faz um IPO, como uma empresa faz normalmente quando está abrindo capital. Ela faz um ICO, Initial Coin Offering. Então ela lança no mercado tokens que representam a participação na empresa, a propriedade da empresa, e você adquire esses tokens que seriam as cotas dessa empresa. E ao adquirir as cotas da empresa, como o único objetivo dela é ser dono do imóvel e alugar, você está, por uma via reflexa, indireta, você está adquirindo participação no imóvel e participação na locação do imóvel, participação na renda que o imóvel vai gerar. Então, é interessante, né? Você está fazendo de uma maneira societária a participação numa propriedade. Aqui me parece que houve tentativas, mas eu não sei até que ponto isso esbarra na CVM. Então é interessante conversar com alguém especialista em CVM, né? Comissão de Valores pela 88, eu acho. Tem feito já. Só que assim, volumes pequenos, coisas bem tímidas. E eu particularmente não tenho segurança ainda nisso, né? Porque assim, a gente poderia
comprar um imóvel, abrir uma sociedade de propósito específico, comprar um imóvel, distribuir as cotas dessa sociedade, as pessoas compram, e aí a sociedade faz a gestão do imóvel. E se eu quiser ceder, eu não vou precisar vender o imóvel, não vou passar uma escritura para vender o imóvel, registrar. Eu vou fazer uma operação societária de cessão das cotas. Das cotas. Aí a gente poderia fazer isso através de um token, ao invés de uma alteração de contrato social, Perfeito. que seria uma coisa diferente. Eu acho, talvez seja viável. Eu não sei se a gente, no nosso exemplo, sendo dono dessa sociedade, se a gente pode fazer uma oferta, né, veicular isso publicamente, que a gente está vendendo participação da sociedade, né, em que medida isso conflita um pouco com os fundos também, né? Não sei até que ponto os fundos imobiliários são simpáticos a essa ideia, porque tem uma concorrência aí, né? Sim, sim. Né? Um pouco da nossa experiência, né? A gente acompanhou algumas iniciativas nessa linha. Eu estou tokenizando aqui um ativo. Quando você vê por trás da tokenização, tem uma SCP com um monte de cotistas. Você fala, cara, então você tem uma SCP que a gente já faz há, sei lá, 30, 40 anos. Então, assim, qual que é o benefício disso? Talvez seja poder ofertar isso de maneira digital numa plataforma. Que aí é o princípio da 88, que é a legislação do crowdfunding. Então, no final do dia, é muito mais, na minha visão, eu posso estar errado, também não sou especialista nisso, mas é a liberdade de você comercializar de maneira digital, de maneira dispersa. Isso. Mas isso é o conceito do crowdfunding, que está na 88. A questão de tokenizar o imóvel, que é muito mais sexy, né, de pegar, digitalmente dividir aquele negócio, não é verdadeira, porque tem um documento por trás ali que é uma SCP ou uma SPE que está dividindo na prática. Na prática, se der algum pau, é aquele documento que vai segurar, que vai dar embasamento. Né? Então, pelo menos as iniciativas que a gente observou tinham essa estrutura jurídica. E eu falei, então, na verdade, por enquanto, esse negócio tem estrutura jurídica que já tinha antes. É uma tentativa de adaptação do sistema que a gente tem com a inovação tecnológica. Teria que ter uma legislação que tornasse dispensável um registro na junta se você tiver o token. Token é uma linha de código, né? Para quem não sei se todo mundo está familiarizado com essa ideia de token. Token é uma sequência de letras e números. E você sabe aquilo de memória, você guarda em algum lugar, então você tem, digamos, a chave privada para você poder transferir aquilo lá. É como se fosse a sua senha bancária. Sim. E o número da conta é a chave pública, né? Você pode passar isso para outras pessoas para elas poderem depositar na sua conta. Você falou um negócio legal que é assim, cara, a gente vai ter que decidir entre registrar, se for uma empresa, né, como uma SCP, na junta, ou se for um imóvel, registrar ali no cartório de registro de imóveis, aquilo dá propriedade legítima. Enquanto isso não for substituído com o token dar a propriedade legítima, porque ou um ou outro, ou os dois, eles se conflitam, né? Eu acho que a gente vai vamos ter que escolher para ter ali uma jurisprudência. Falar, cara, o token é de um, mas o registro no RI é de outro. E aí? Né? Tem que ser uma coisa bem amarrada, mas ainda assim é uma certa adaptação, uma certa improvisação, porque a legislação não foi feita pensando nisso. Sim. Aí é aquela questão, né? Para onde vai a nossa legislação? Né? O que a gente quer? A gente quer um país, não sei, mais rico, quer mais prosperidade, quer que as coisas sejam mais baratas, quer dar poder de compra para a população, ou a gente quer controlar as coisas, né? Não dá para ter as duas coisas. Sim, sim. Né? De certa forma, para soltar a mão, né? Que nem vai ensinar seu filho a andar de bicicleta. Se você quiser um controle, você não quer que ele se machuque, não deixa andar de bicicleta. Sim. Né? Na medida que você solta a mão, tem um certo risco aí. Né? Em que medida a gente está disposto a correr esse risco, né? Tirar um pouquinho o peso do Estado, das relações. O Estado precisa estar em tudo ou não. A gente pode fazer isso de maneira descentralizada. Né? São discussões até
pouco Profundas, filosóficas. Mas são essas discussões que embasam a lei, né? A lei ela não vem do céu. Sim. São discussões políticas com um embasamento econômico, cultural, né? A gente tem o que tem hoje aí. Sim. Né? E o que a gente quer para o futuro? Né? Com os bônus e os malefícios também, Sim. das opções Isso. que a gente tem. Eu acho que a gente tem um mercado, não sei, né? Você conhece, acho que você conhece a realidade norte-americana, a gente fala muito dos Estados Unidos, mas também pode falar de outros países desenvolvidos. O grau de maturidade do nosso mercado imobiliário em relação ao mercado fora, né? A facilidade para fazer negócio, como é que é no Brasil, o que é ser empresário no Brasil, né? Se é fácil, se é difícil, se é mais fácil lá fora, acesso a crédito, né? Porque você tem um sistema jurídico complicado, o sistema jurídico brasileiro é muito complicado. Eu sou especialista nisso, né? Tenho a minha vida, metade da minha vida dedicada a isso e eu não tenho domínio completo das coisas, ninguém tem. Então é muito complicado. Isso aí dificulta a obtenção de crédito, isso aí encarece, né? A nossa taxa de juros fica mais alta por causa disso. O risco, você não sabe, você vai colocar um dinheiro aqui, a previsibilidade, o que vai acontecer, né? Então é todo um... né? Muitas vezes, para o empresário, isso aí dá um desgosto. Sim. Mas para a turma de casa, pelo menos na minha visão, a tokenização só vai ser efetivamente implementada depois que você não precisar desses registros nos órgãos que a gente já registra há décadas. Né? Então, quando a gente vê hoje algumas iniciativas de tokenização que usa esse mote de tokenização mais para ofertar publicamente, isso, na minha concepção, é muito mais a lógica de crowdfunding do que efetivamente ter ali uma propriedade com registro tokenizado, que é onde efetivamente esse negócio seria implementado. Né? Então, acho que o token, basicamente, não faz sentido se você tem que continuar registrando aquele ativo ou no RI ou na JuCesp. Né? Então, Sim. Quando a gente começar a ter ali efetivamente esse registro só no token, aí, pelo menos na minha concepção, esse negócio vai ser genuíno. Então, acho que é um pouco disso. Enfim, mas vamos trabalhando, vamos construindo o mercado, vamos transformando o mercado, né? Acho que o Brasil é um país que está andando rápido, né? Se pegar o Pix, a gente é um dos mais avançados do mundo, né? A gente é espelho. Quem sabe a gente não pode ser também espelho nessa questão de digitalização dos cartórios, smart escrituras e outras pautas como tokenização, né? É verdade. É verdade. É um desafio. Bom, André, infelizmente nosso tempo está acabando. Queria agradecer você pela aula. Acho que abriu a cabeça da Passou rápido, hein? Passou rápido. Aqui passa muito rápido o tempo, cara. Mas a turma de casa com certeza aprendeu bastante. São temas que às vezes a gente acha que é óbvio, mas não é, cara. Acho que a educação no Brasil ela é muito distante, ela é muito difícil, né? Não é todo mundo que tem a oportunidade de fazer uma boa faculdade, uma boa pós. Então acho que foi importante aí todos os aprendizados que você passou para a turma de casa. Queria agradecer a sua presença e deixar você à vontade para dar o seu recado final. Sim, obrigado. Foi uma honra estar aqui. Agradeço muito pelo convite. Estou à disposição para voltar para outras discussões. E também estou à disposição das pessoas. Eu tenho um especial interesse nisso. Gosto muito de tecnologia. Cartório a gente não associa muito com modernidade, mas no meu caso eu gosto muito de tecnologia. Tenho estudado blockchain, tokenização. Tenho estudado também inteligência artificial, que é uma outra coisa que está aí, o pessoal fala muito. Então, quem tiver interesse, né, acho que posso deixar meu contato com você. E qual que é o teu Instagram? Distribui. André Ribeiro Jeremias, com J. Jeremias com J. Boa. É o meu Instagram. É isso. Muito obrigado. Valeu, André. Obrigado para a turma de casa que assistiu. Para quem ainda não segue a gente nas redes sociais, @investidor imobiliário.
Estamos no Instagram, TikTok, YouTube, Spotify e todas as outras. Valeu!